Do PT com a palavra. Denise, quem vai usar a palavra? Vereadora Estela Balardim, isso? Isso. Isso, vereadora Estela com a palavra em declaração dele do PT. Então, bom dia a todos e todas. Eu acho importante trazer algumas questões históricas para o debate que se instaurou hoje na Câmara de Vereadores, né? Tem a frase que diz que direitos não são dados, são conquistados, e um exemplo desta que concretiza esta frase é de fato a luta dos sindicatos. Os sindicatos eles surgem antes de haver qualquer legislação trabalhista, eles surgem de dentro da classe trabalhadora, composta por trabalhadores que trabalhavam 18 horas por dia, que viam seus filhos e suas esposas ter que trabalhar até não haver mais condições de ficar em pé, que não tinham condições dignas de moradia, que não tinham salários dignos. Então é daí que surge o sindicato. E desde então, o que a gente vê que foi conquistado para a classe trabalhadora? 13º salário, férias, uma jornada justa de salários, não mais de 18, de 12 horas por dia, sem intervalo, salário mínimo, seguro-desemprego. Então, tudo isso que está aí na realidade do trabalhador formal, importante fazer esse recorte. Tudo isso que está à disposição do trabalhador não vem porque o empresário foi querido e resolveu dar. Vem através da luta dos sindicatos. Então, eu acho que aqui dentro desta casa não pode haver distorção de papéis. Não pode haver a falácia de dizer que sindicato... Já lhe concedo, vereador. A falácia de dizer que sindicato não defende o trabalhador. Porque se não defendesse, nenhuma dessas questões nós teríamos garantidas. Nós não teríamos tantos avanços e não veríamos a classe trabalhadora com poder de compra, se não dependesse dos sindicatos e da sua luta coletiva dentro das empresas, ao lado do trabalhador. E isso é importante a gente pontuar aqui dentro desta casa, para que também não se passe a imagem que só uma das partes quer, que, curiosamente, é a parte dos empresários, né? Que vem aqui criminalizar e botar como inimigo dos trabalhadores do sindicato, quando na verdade não é. Só a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Muito importante a sua contextualização e quero começar exatamente daqui, ou seja, os sindicatos são criados num contexto em que a oposição disso era barbárie. Era jornadas de trabalhos insalubres. Era o que nós tínhamos na Inglaterra e o que nós, infelizmente, ainda temos em lugares que não, o sindicato não atua efetivamente. Então é importante destacar isso. A oposição aos sindicatos é a barbárie. Em primeiro lugar, é a defesa da barbárie, né, contrária à legislação trabalhista. A função dos sindicatos é exatamente a mediação entre os patrões e os trabalhadores. Até porque os patrões também têm sindicatos. E é isso que está posto, e é importante destacar aqui, quando se fala e quando se ataca os sindicatos, porque é isso que fica evidenciado, ou seja, isso dá like, né? Isso dá compartilhamento, e há setores, especialmente os que desconhecem, os privilegiados ou que agem por outras intenções, que vêm aqui para fazer média nas redes sociais. Mas é importante, eu sou servidor público, e aqui em Caxias, se não fosse pelo sindicato, nós não teríamos estatuto, nós não teríamos licença gestante, insalubridade e tantas outras conquistas que foram fundamentais. Eu não sou metalúrgico, sou servidor público, já estive na iniciativa privada, há bem pouco tempo atrás, era sindicalizado pelo Simpro e pelo Sintep. Agora, conversem com o trabalhador que está no chão de fábrica da Marco Polo, que está no chão de fábrica da Randon, e peçam para ele se a insalubridade, se a periculosidade, se o vale alimentação, se a redução do vale transporte de 6% para 13,5% não é importante. Eu acho importante a gente destacar essas questões. Então, assim, destaco que os sindicatos são fundamentais para a nossa sociedade na defesa do direito dos trabalhadores.
e a oposição disso é a barbárie. Temos centrais sindicais hoje discutindo com o Congresso Nacional medidas contra a reforma administrativa. Então, importante a sua fala, vereadora Estela, e nós estamos aqui, né, considerando a importância e o respeito e a defesa do movimento sindical no Brasil, em Caxias do Sul. Muito obrigado, vereador Lucas. Se sobrar um tempo, eu lhe concedo, vereador Scalco. Eu quero trazer aqui um questionamento a vocês. Desde a reforma trabalhista, que ia melhorar a vida da classe trabalhadora, que ia melhorar a nossa economia, o que de fato a gente tem, de concreto a gente tem de melhoria? Eu quero que alguém me traga uma folha salarial que teve aumento de salário real após a reforma trabalhista. Eu quero que alguém me traga um dado que apresente uma real crescente na nossa economia pós-reforma trabalhista. Porque o que eu vi foi retirada de direitos. O que eu vi foi precarização do trabalho. O que eu vi foi um aumento da informalidade. Foi uma retirada de direitos conquistados pelos sindicatos. Então, eu deixo esse questionamento, um questionamento real aos nobres pares, que se de fato o sindicato não está em defesa do trabalhador, quem está em defesa do trabalhador é quem fez a reforma trabalhista, então que se traga aqui uma prova concreta de que isso aconteceu. E dentro disso, eu quero trazer uma coisa especificamente aqui de Caxias do Sul, uma conquista que, por menor que tenha sido, foi o que deu para fazer e foi uma das maiores conquistas de dissídio do Brasil, que foi o aumento salarial de 10%, conquistada por quem? Pelo Sindicato dos Metalúrgicos, que está sendo estritamente atacado nesta casa, há 2 sessões. Ele conquistou um aumento real de 10% no salário da classe trabalhadora. E isso equivale a dizer que 193 milhões de reais serão injetados na nossa economia local. Então, mais uma vez, ainda deixando o questionamento de antes, eu trago aqui a minha defesa, e a minha defesa histórica, inclusive enquanto estudante de serviço social, o vereador Valim também deve ter estudado isso, como que a luta dos sindicatos foi responsável por a gente começar a tratar da questão social, por a gente começar a tratar da questão da pobreza, tudo isso através da organização da classe trabalhadora. Os problemas e as contradições que nós temos impostas na nossa sociedade se deram visibilidade através dessas lutas coletivas e nunca por bondade, por caridade de nenhum patrão, e sim por uma luta incansável de uma classe que sofre diariamente com as dificuldades, que sofreu já muito mais, sofreu com a desumanidade, com a barbárie, e que voltará a sofrer se nós continuarmos com essa política de enfraquecimento das organizações coletivas, com essa política de criminalização das organizações sociais. Organização social não é o que se pinta nessa casa. Organização social é a luta pela conquista de direitos, é a garantia da emancipação da classe trabalhadora. E quem de fato defende o trabalhador, traga aqui respostas verdadeiras do que a reforma trabalhista teve de bom. E fale com verdade todas essas conquistas que o sindicato travou. Se a gente é tão contra sindicato assim, a gente é contra 13º salário, a gente é contra salário mínimo, a gente é contra seguro-desemprego. Se nós não somos contrários a isso, e quero acreditar que não, a gente não é contra sindicato. Ao contrário, a gente é a favor da luta, a favor da organização social e da emancipação através disso, da garantia de direitos através disso. E é essa defesa que eu acredito que quem verdadeiramente defende a classe trabalhadora tem que pautar, a defesa de mais direitos e não menos direitos, com o objetivo de melhorar uma economia que continue em frangalhos. Muito obrigada a todos e todas.